nossa segunda parte de hoje? Espero que você esteja com sua apostila acompanhando o que eu estou explicando. Vamos lá na página 393. Pega lá na sua página 393. Pegou? Então vamos entender um pouquinho sobre o que agora, professora? Vamos entender sobre os maias. Vamos lá então? Os maias, eles eram descendentes dos povos que habitavam na região da Mesoamérica. Professora, o que significa Mesoamérica? Lembra da professora Rosana? Mesoamérica significa a região central do continente americano, tá? E que povos são esses que habitavam essa região, né, da Mesoamérica, que eram descendentes dos maias? Eram os olmecas e os zapotecas. Então esses dois grupos aí, esses dois povos que antecederam, que antecederam os maias, né? São descendentes dos maias. A área que eles viviam recebiam chuvas constantes. Isso favorecia muito o cultivo de vários alimentos. Eles tinham bastante variedades de plantações, então isso favorecia a alimentação deles, tá bom? Plantação, enfim, eles tinham bastante variedades. Por volta ali de 1250 a.C., os olmecas eles passaram a se organizar em pequenos estados. Então cada um tinha um território ali, um grupo estava ali e ótimo, cada um tinha ali sua organização. E esses pequenos estados, nessas pequenas regiões, eles começaram a construir túmulos em forma de pirâmides. Ah, professora, parece com a civilização egípcia, né? Que a gente já estudou, sim, parece, né? Então eles também tinham essa ideia de construir uma pirâmide em forma de túmulo, né? E grandes esculturas também eles faziam para homenagear os seus deuses. Eles criaram um calendário com 365 dias e tinham um sistema de escritas que era os glifos. O que é glifos? É um tipo de escrita, né? O tipo de símbolos que eles faziam em forma de escrita, tá bom? Os glifos. Em 500 anos antes de Cristo, os zapotecas eles ocuparam a região que atualmente fica no sul do México. E o centro cerimonial ficava em Monte Albán. Eles tinham um sistema de escrita também, como os olmecas, tá bom? Que eram os glifos. Vamos lá. Por volta ali de 200 anos de Cristo, pequenas aldeias que ficavam na região que atualmente é a Guatemala começaram a se organizar. Então, são os maias. Então, essas regiões, esses grupos, essas pequenas aldeias que se formavam, começou a juntar ali e eles se formaram um grupo só, que são os maias. A partir daí, os maias começaram a ocupar a península de Yucatán, atuais países do México, Honduras e El Salvador e Belize, tá bom? Então essas regiões que atualmente esses países que eu falei, que era onde eles começaram a ocupar essas regiões. Eles começaram a drenar os pântanos, ou seja, tirar a água dos pântanos para desenvolver a agricultura. E como era a organização desse povo então, professora? Como que era a organização política e econômica dos maias? Vamos entender agora? Os maias eles fundaram várias cidades como Tikal, Palenque, Chichén Itzá. Essas cidades eles que fundaram e foram crescendo, né? Crescendo essas cidades. Essas cidades eram independentes e eram governadas pelas elites locais e por um rei. E a economia, prof? Como que fica a economia? Bom, eles tinham agricultura, mas eles também tinham comerciantes que faziam trocas comerciais entre as cidades. E como é esse tipo de trocas comerciais? Lá na página 394, lá no mural, tem um mural aqui que mostra como que era a rotina deles, né, o cotidiano deles. Olha só, eles de barco, provavelmente eles estão fazendo alguma troca comercial aqui, enfim. Então mostra a rotina deles, como que era mais ou menos a rotina deles. E o que eles vendiam e compravam, professora? Eles vendiam objetos de cerâmica, sal, roupas. E qual que era a base de troca deles para fazer esse tipo de comércio? Eles trocavam por semente de cacau, ouro, prata, pluma, conchas. São objetos que eles faziam as trocas deles, o comércio deles, né? Chamado também de escambo. Certeza que vocês lembraram o escambo. Escambo quer dizer trocas, é o primeiro contato ali de trocas comerciais. Vamos lá na página 394? Na página 394... já mostrei para vocês.
o moral, né? Esse moral da vida cotidiana deles. Vamos entender então sobre os aspectos da vida cotidiana dele. O que eles faziam no dia a dia? Como que era a cultura deles? Os maias, eles desenvolveram um sistema de escrita logossilábico, o sistema de escrita que é pelos símbolos entalhados pode ser em pedra, pedra, madeira, poderia ser em pedra também, enfim, ou pintados também, poderia ser. Então é um sistema de escrita através de símbolos. Esses registros, eles eram feitos em papel, como eu já disse, né, cerâmica, pedra, madeira, enfim. E esses registros eram chamados de códices, tá? Então, o que eles faziam, registravam lá com esses símbolos, eram chamados de códices. Os maias, eles acreditavam em vários deuses, portanto, eles são politeístas, eu já expliquei isso para vocês, né? Politeístas é um povo que acredita em vários deuses que representavam os elementos da natureza, como por exemplo o sol, a chuva, a lua, enfim, eles tinham esses deuses, né? Representados pelos elementos da natureza. E eles também faziam, sabe o que? Rituais para pedir alimentos e proteção para esses deuses. Um desses rituais era um jogo de bola, semelhante com o jogo do basquete que nós conhecemos hoje. É um ritual que eles faziam para pedir comida, né, proteção, enfim. Não se sabe exatamente quando os maias começaram a abandonar as cidades. Não se sabe, os historiadores nem os estudiosos conseguem ter essa noção, mas eles têm algumas pistas, né? Eles conseguem explicar através de algumas evidências de que quando os espanhóis chegaram no século XVI na América, havia poucos vestígios dos maias, então por isso que não tem muitos estudos sobre eles. Mas em 1839, um viajante dos Estados Unidos, ele foi para essa região para fazer ali uma viagem e descobrir algumas coisas sobre os maias, tá bom? Então eles descobriram, né, entenderam um pouquinho mais sobre essa civilização. Vamos lá no Pratique na página 395. Na página 395, nós temos aqui a número 2 e a número 3. A número 2 tem aqui um texto para você responder a questão e a número 3 também você tem que responder. A número 2 você vai ler, depois você vai aqui voltar para nós respondermos a letra A. Espero que você leia, dê um pause e volta aqui. Espero que você já tenha lido o texto e vamos responder então. Aqui na letrinha A, vamos colocar a letrinha A, né? Está falando o seguinte: de acordo com o texto, o que a pesquisa, então aqui o textinho é uma pesquisa, e o que a pesquisa do cientista da Universidade da Pensilvânia sugere sobre o declínio dos maias? Então, segundo a pesquisa, o que é que aconteceu que eles começaram a sumir? Os maias começaram a sumir. Responde aí. Segundo a pesquisa, foi o consumo exagerado de milho. Então, segundo a pesquisa, foi o consumo exagerado de milho que teve esse indício do declínio dos maias, tá bom? Segundo a pesquisa. A 3. Os maias são descendentes dos olmecas, como eu já falei para vocês. E um dos primeiros povos da América com algum tipo de história registrada. Então, eles começaram a registrar. Eu expliquei para vocês como que eles registravam, né? Explique com suas palavras como os pesquisadores começaram a descobrir os registros da história dos olmecas. Responde aí. Os pesquisadores, eles estudaram o bloco de pedra que tinha registros escritos dos olmecas. Ponto final. É isso que você vai responder aí na número 3. Eu já expliquei para vocês, né? Então, eles faziam registros dos códices, né? Enfim, então os historiadores, os estudiosos, os arqueólogos, né, conseguiram ter registros, informações através desses registros dos olmecas, dessas pedras, né, que eles faziam registro. Pronto, pessoal, acabou. Te espero você na próxima parte da aula. Clica lá, volta aqui comigo.